Amém? Então eu quero aproveitar e eu queria orar por alguns amados, amém? Irmãos que se encontram enfermos, alguns que Deus já colocou a mão, que nem esse parente do Alain, outros que nós estamos orando, crendo no milagre do Senhor. Eu quero que você me ajude a orar pelo Lucas Mazoca. O meu sogro Walter tirou um câncer muito grande, maligno, debaixo do braço, e pelo que a gente entendeu, ele está curado, totalmente curado, mas está se restabelecendo, está com um dreno. Então a gente vai orar também pela recuperação dele. E alguém que tiver no seu coração agora, alguém que você lembrar, que precisa dessa oração, que precisa, gente, o Gerardinho aqui é milagre um em cima do outro. Nós temos vivido milagres um em cima do outro. É a presença se faz presente nesse lugar. É muito gostoso quando você ora por alguém e você vê a cura, mas não é por tua causa. Claro que você é um instrumento, mas é o Pai que está olhando daquilo que você manifesta. O que nós pregamos esses dias é que a Bíblia, a leitura da palavra, a palavra em si, ela tem que ser uma palavra de ordem, irmão. Você tem que entender que se você carrega Cristo dentro de você, aquilo que você manifestar é uma palavra de ordem, e ela cria. Através dela há uma criação. Então mas o Mazoca está numa situação, eu creio que Deus coloca a mão e tira ele dessa hemodiálise, desse lúpus, né, Andréia? Eu creio que ele pode ser curado, sim. Aliás, eu declaro que ele já é curado em nome de Jesus. Amém? Vamos dar esses segundos, esses minutinhos, se você puder fechar os teus olhos, baixar sua fronte, vamos entregar esse tempo desses irmãos, amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos como igreja, Senhor, mas também estamos como família e como filhos, Pai amado, filhos amados, e a Tua palavra disse, o filho pediu um pão, o Senhor não vai dar outra coisa, a não ser alimentar o seu filho, e o alimento que nós temos buscado é o alimento do céu, Senhor, é o alimento espiritual, Senhor. Por isso agora, Pai, nós declaramos e profetizamos uma palavra de ordem, uma palavra que cria. Eu declaro a cura do Lucas Mazoca, eu declaro a total recuperação do Walter e de todos aqueles que têm alguém agora na mente e no coração, que o Espírito Santo de Deus vá naquele lugar e toca com poder e autoridade, porque Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que vivifica e o Deus que ressuscita, Senhor. Dá ordem aos Teus anjos, Pai, para que estejam acampados junto desses amados, e tantos quantos estão, Senhor, hoje num hospital, ou numa enfermaria, ou mesmo preso numa cela, precisando do Senhor, Pai. Senhor, que a palavra de ordem possa ser estabelecida, e chegar nesse lugar, para a honra e glória do Teu santo nome, amém. Essa semana eu sentei, acho que era uma quarta-feira, a gente está assim, às quartas-feiras, me faz uma falta, e eu dizia assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu leve para, né, que palavra o Senhor quer que eu leve para os filhos, para os seus filhos da igreja, né? E eu comecei a perceber alguns problemas que a gente vive no nosso dia a dia, na minha casa, né? Nós temos lá a Patrícia, que ela é especial, e às vezes a gente vê os nossos filhos lutando, nós também com as nossas lutas, e às vezes eu me pegava na minha alma. Muitas vezes eu me peguei na minha alma. O que está acontecendo isso? Não era para acontecer isso. Meu Deus do céu, muda isso. E o Senhor disse assim, olha, em cima disso que está acontecendo com você, você leva a palavra para a igreja. Porque muitos têm problemas e não conseguem sair do sintoma. Então o grande problema é quando você tem um problema que você está preso no sintoma e não descobre a raiz do seu problema. Amém? Então eu preciso compreender aqui que muitas vezes o Senhor ele vai me tocar, Ele vai tocar em você e Ele vai mudar um quadro que precisa ser mudado quando você e eu, quando a gente entender que existe uma raiz daquele trauma, existe uma raiz daquele problema, existe uma raiz de coisas que aconteceram nas nossas vidas, e isso vem às vezes travando a bênção do Senhor sobre nós. Amém? Vocês estão aqui mesmo? Amém. Vamos ler comigo aqui, 2 Reis 4, do 1 ao 7, diz assim, certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas
Então essa mulher era a mulher de um profeta. Ela chamou Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo. Então a gente está entendendo aqui que ela está falando que o marido dela era servo de Eliseu. Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado ao credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou, ou seja, ela disse assim: o meu marido, que era teu servo, deixou dívida para mim, e ele morreu, e agora eles estão querendo levar os nossos filhos, os meus filhos, como escravos. Eliseu faz o quê? Ele olha e ele faz uma pergunta: que hei de te fazer? Ou seja, o que você quer que eu faça? E ao invés dele deixar ela responder, sabendo como estava o coração dele, ele disse para ela assim: dize-me o que você tem na sua casa. Ele disse assim: o que você quer que eu faça por você? Como ele viu do jeito que ela estava, ele disse assim: o que você tem aqui na sua casa? O que você tem na sua casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti. Guarda isso. Então entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o teu azeite em todas as vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas o filho respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, ou seja, ela foi e falou com o profeta, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos, e vivei com o restante. Então, a gente entendeu aqui pela leitura que essa mulher, ela tinha uma dívida. Agora, será que se o profeta sacasse do bolso e falasse assim: bom, ele era meu servo, ele andava comigo, ele também era profeta, eu não sei de onde está vindo, desliga aqui para mim, então eu vou pagar a dívida dele. Será que se o profeta Eliseu tivesse feito isso, teria resolvido o problema da mulher? Não. Porque ele ia pagar a dívida, ela ia continuar com um pouquinho de azeite. E depois, como eles iriam se sustentar? Aí disse que o marido dela, ele era um servo. Ou seja, ela estava dizendo assim: ó, meu marido me causou esse problema, e ele era teu servo. O que eu entendo aqui? Por isso que eu quero a sua atenção de presente, porque hoje o Senhor, ele vai curar problemas que nós temos na nossa raiz. Não é de mim, é da palavra. A palavra, ela tem poder, e tudo aquilo que é enfermidade ou lugares que eu e você possamos estar presos, hoje o Senhor vai nos levar nesse lugar e ele vai nos curar. O que o profeta falou? Posso te ajudar? O que você tem em casa? Então, a primeira coisa que quando eu bati o olho, que eu entendi, é que ela, naquela hora, ela estava transferindo a responsabilidade dela para o profeta. Ela estava dizendo: olha o que ele me deixou. Mas ele era teu servo. Ou seja, você também tem culpa nisso. Você também. Agora, a gente sempre prega, e eu queria lembrar você, a palavra diz que no Éden, Eva come do fruto. E ela dá para Adão. E Adão come do fruto. Deus vem e fala: Adão, você comeu do fruto? Ele fala: eu comi. A Eva me deu do fruto. Ele olha e fala assim: mas você não tinha sido avisado que não era para comer do fruto? Mas foi a mulher. Agora, quando ele vai na Eva, ele fala: Eva, você comeu do fruto? Ela falou: comi.
Foi a serpente. E depois a palavra fala que ele vai na serpente para amaldiçoar. A minha pergunta para você: qual dos três ali era o mais verdadeiro? Eva, Adão ou a serpente? O que eu entendo aqui, irmão, o problema da gente é quando a gente segura o sintoma, a gente não aceita ser tratado na nossa raiz, e aí a nossa reação é transferir o problema, às vezes até para o pai, às vezes até para o próprio Deus. Vocês estão bem? Oh, meu Deus do céu! Então, irmão do céu, então, ou seja, não vive o propósito para ser curado. Por quê? Porque eu não aceito. Eu vou arriscar falar um negócio para você aqui. Se Adão tivesse dito assim: Senhor, eu comi e eu sou o responsável, hoje nós não estaríamos aqui. Amém? Hoje nós não estaríamos aqui, irmão. Hoje eu e você não estaríamos aqui, porque o primeiro Adão, ele chamou sobre si a responsabilidade. Isso é muito sério. Porque Deus não tem problema com o pecado. Lembrei. Deus não tem problema com o pecado. Deus já tem tudo pronto sobre o pecado. O problema de Deus é com o sintoma. O problema de Deus é quando Ele quer tocar em você e você responde com o sintoma para que Ele não entre na raiz do problema. Será que eu estou sendo claro? Eu estou fazendo uma base aqui, irmão, porque eu preciso entrar no teu coração. A palavra é viva e eficaz e mais cortante do que uma espada. O que é isso? Ela separa a carne do espírito. Então eu preciso compreender e entender que depende de mim muitas coisas. Traumas, passado, pai, filho, mãe, filha, amigos. Tem coisas que a gente está carregando, que não está permitido com que a gente saia desse lugar de falar assim, eu não tenho culpa. Foi ele, foi meu pai. Ah não, foi meu irmão. Deus está procurando homens. Em Juízes 20, não tem aí, mas eu acho que é no versículo 16, fala rapidamente, tá? Eu vou sair só um pouco da palavra, fala dos canhotos. Alguém já ouviu essa palavra? Eles eram da tribo de Benjamim, eles eram os maiores guerreiros da época, e eles não usavam espada, eles usavam a funda, e eles acertavam o cabelo de uma pessoa a muita distância. Eles eram maravilhosos, e eles eram da tribo de Benjamim. Só que Benjamim significa o filho da mão direita. Benjamim significa o filho da mão direita. O que está falando aqui, irmão? Eles não eram canhotos. Eram homens que participaram de lutas, participaram de muitas batalhas. A maioria perdeu a mão direita. Só que ao invés deles recuarem, eles assumiram um lugar, superaram e vão ficar melhor ainda com a mão esquerda. Cara, ou seja, nós vamos nos tornar melhor do que nós fomos. Eu não sei por que Deus deu isso, agora saiu um pouquinho aqui. Então eu entendo o assumir e eu entendo a superação. E falando nisso, alguém aqui já escovou o dente com a outra mão? Eu sou canhoto. Alguém já escovou a mão com a mão canhota? Não é difícil? Agora, e se você precisar escrever com a canhota? Agora, e se não tiver jeito? Sabe o que você vai precisar? Você vai precisar se superar. Ou você vai parar tudo. Vocês estão entendendo onde o Espírito quer me levar e Ele quer te levar? Ontem nós tivemos o aniversário da Manu. Foi muito, muito bom. Eita, salgado bom. Bolo bom. E aí o que aconteceu? Nós estávamos com um casal e ela está grávida. E essa amada nossa, ela disse assim, pastores, eu tenho um problema com os meus pais, o meu marido tem um problema com os pais dele. Eles falaram coisas que a gente tinha que estar com os irmãos, nós somos cristãos, os irmãos são da bagunça, enfim.
Havia uma distância dela, dos pais dela e ele dos pais dele. E eu achei incrível aquilo, quando ela veio dizer assim, eu falei, mas espera um pouquinho. A pastora falou, a Bíblia fala sobre honrar pai e mãe. É um mandamento com promessa. Para que vá bem na vida e prolongue os teus dias. Ela falou, eu sei, mas o meu pai e minha mãe conciliam a gente estar com eles, se estivermos com os irmãos. Só que o que mais mexeu comigo, não sei nem por que eu fui para esse lado, mas o que mais mexeu comigo foi, ela não tinha se atentado nisso. Ela nunca se atentou. E uma vez eu comentei com a Andréia, eu falei, eles tinham que buscar o pai e a mãe, se humilhar, quem sabe lavar os pés um dia. Eu já lavei os pés do meu pai. Pai, eu quero lavar os seus pés. Para quê? Eu quero lavar os seus pés. Vai o marido aqui que lavou o pé da esposa. Ninguém. Só eu. Você lavou? Hã? Por causa do chulé? E você sabe o que mais me chamou a atenção nisso? Sabe quando foi que ela se ligou nisso, irmão? Quando ela ficou... Eita, ela está vencendo alguma coisa. Ela está vencendo algum trauma. Ela está superando algo que separava dos pais. E eu disse para ela assim, ó, o seu papel agora seria você se unir à sua mãe e ao seu pai. E se unir mesmo, se humilhar. E se jogar neles. E veja uma coisa, se você, ela falou, eu quero. E se você não levar o seu marido, quando essa criança começar a andar, e papai pular no colo, ele vai lembrar da infância dele, que o pai e a mãe cuidou. Aonde nós estamos querendo chegar, irmão? Tem coisas que aconteceram nas nossas vidas, isso é um exemplo muito simples, mas que a gente precisa compreender. O que foi pregado da última vez? Ou penúltima, da peneira. Quem estava aqui na peneira? Eles não estavam? Lembra que Jesus fala, Pedro, o diabo vai vir te peneirar. Vocês sabem disso? Mas o que eu posso fazer é orar por você. Lembra disso? Então, o que eu falava aqui na igreja? Eu dizia assim, que Jesus estava querendo dizer, Pedro, você tem suas mazelas, você tem seus traumas, você é bipolar, tudo para você 3 vezes, mas presta atenção, você não vai conseguir caminhar comigo mais dessa forma e desse formato. Então eu vou fazer o quê? O diabo ele vem te peneirar, mas eu vou orar por você. Cara, a oração de Cristo é tudo. Mas o que ele está querendo dizer? Você não pode mais carregar as suas mazelas para, se você quiser andar comigo, se você quiser aumentar o seu nível espiritual comigo, você não pode mais caminhar com o velho. Porque eu não posso abençoar mais a sua desordem. Amém? Vocês estão entendendo? O Senhor ele está dando umas palavras, pastor, nesses primeiros dias de alinhamento para a gente. Porque, cara, eu posso pegar 2024 e levar comigo aqui, ó. Só que tem 2025, a bagagem é dobrada. Ou eu posso falar, bom, o que eu aprendi, aprendi. O que foi, foi. Agora fica para trás e agora eu vou entrar no novo. Agora eu vou caminhar no novo. Então eu preciso compreender sobre a vitória, sobre a superação, mas não vai adiantar. Quem sabe ainda, vamos supor, eu tenho Tiago, tenho Lucas, tenho Esther. Eu ainda estou aqui. Quem sabe ainda um dia a gente pode estar junto, principalmente a Esther que é mais jovem, e alguma coisa que eu tenha feito aliviar os traumas dela. Mas eu não vou estar aqui, eu vou estar com o pai, cara. Uma hora eu vou para lá. Então o que vai acontecer? Ou ela se posiciona, ou ela busca essa cura na raiz, ou ela vai ficar a vida inteira manifestando sintoma. Porque vamos lá, não. Mas por que não? Porque você não sabe da minha infância, irmão, chega disso. Chega. É preciso agora eu ter um posicionamento. É ou não é? Você e eu temos um posicionamento de falar, pera um pouquinho, a culpa não é minha. Mas se eu puder consertar, foi o meu pai, tá bom. Ele não vai conseguir. Então é o dia Jesus estava falando, Pedro, ou você se livra do seu trauma sozinho, porque não tem mais como você voltar, ou você não caminha mais do que isso. Você não ia participar hoje? Ainda bem que eu vim.
Traumas, irmão. Traumas. Deus me dá visão aberta. Meu irmão, ele sabe. Eu vi ele. Ele sabe. Todos aqui têm traumas. E eu também. Agora, eu posso decidir. Se eu perdi a força nessa mão, começar a usar essa. Eu posso tentar me posicionar. E de uma vez por todas, entender o que Cristo veio fazer aqui na terra. De uma vez por todas, entender porque Ele levantou 12 homens igual a nós. E porque Ele dizia assim, obras maiores vocês farão daquelas que eu fiz. Hoje foi o maior barato de manhã. Tem nenhuma criança aqui? A Andréa estava deitada, era cedinho. Ela deitadinha. E eu tinha visto ela com o joelho no chão. Porque ela entrou num propósito desse ano. Ela falou, boca eu não tenho mais. Agora a minha boca é meu joelho. Eu falei, uau. Até que enfim, Jesus. Irmão, não. Irmão, aí o que eu fiz? Cara, eu vi ela à noite falando, né? Ai, que lindo isso. Aí eu fui dormir, eu acordava, eu falava, Espírito Santo, deixa eu dormir. Eu ficava orando em línguas, eu voltava a dormir. Aí eu falei, Senhor, essa palavra eu vou levar, tá tudo bem, mas me deixa dormir. Aí eu acordei, estava amanhecendo, ela estava assim de lado, eu fiz conchinha com ela. Ai, que bonitinho. Não, todo mundo aqui é casado. Eu fiz, sabe quando você deita assim, abraçadinho? Fiz uma conchinha. Aí ela já foi, eu falei, não, é só conchinha. Ela, mas não sou eu, é você, Beto. Eu não tinha me atentado. Eu só acariciava quando tinha que ter algo. Que isso, cara? Será que eu sou o único aqui? Fala, Deus. Não é, não. Então, não é por aí, irmão. Aí ela falou, não, amor, eu só estou aqui porque eu estou muito feliz com a sua posição. Essa sua posição vai trazer crescimento. Por quê? Você tem que saber o que o Alan falou é verdade. Se você está aqui, aquilo que eu lanço aqui, se eu não viver isso que eu estou falando, você não é abençoado. Agora, se o que eu estou falando aqui, eu estou buscando esse lugar, estou buscando oração, estou jejuando, estou lendo a palavra para mim ser curado. Então, quando eu lanço uma palavra aqui, ela é rema, é uma verdade para mim e para a sua vida. Pai, filho, pai, mãe, tio, avô, muitas vezes nós vamos estar carregando traumas que não foi nem nosso. O que você está querendo dizer? Que meu pai pode ter sido uma vítima do pai dele. Só que o Senhor, Ele está dizendo assim, ó, não tem mais como. Chegou num ponto que se você não entender, Beto, eu preciso que você cresça espiritualmente. Eu preciso que os meus filhos tenham entendimento e saia desse lugar. Aí eu posso falar, mas não foi eu, foi ele. Sintoma. Vocês estão entendendo? Vocês me ajudam? Posso ouvir o seu amém? Amém. Vocês estão entendendo? Tem uma passagem na Bíblia que está em Marcos, eu vou falar um pouco de algumas coisas que a gente já leu, que é do cego Bartimeu. O cego Bartimeu, quando Jesus está passando com aquele monte de gente, ele era cego, totalmente cego, só que eu entendo que ele disse assim, bom, eu já passei em médico, eu já fui em tudo que é lugar, eu estou cego. E eu sou um mendigo. Não sei se vocês sabem, ele era um mendigo, ali em Jericó. Eu estive lá, inclusive. E ele tem lá o lugar de Bartimeu. Nós vamos nos unir um dia, não vai demorar muito, e nós vamos fazer uma caravana para Israel, irmão. Vocês vão ficar loucos. Eu estou pregando aqui, eu começo a queimar, porque foi o lugar que eu pisei, mano. É muito louco isso. E o cego, e Jesus está passando e ele faz assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que acontece? Vocês sabem? Os discípulos vão lá, as pessoas, ei, mendigo, fica quieto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh, para que você está gritando? Fica quieto. Jesus! O que eu entendo aqui? Se esse homem continuasse no trauma de cego e de mendigo, a primeira vez que mandaram ele calar a boca,
Ele falou, não, a minha cura está passando aqui, o meu trauma está sendo curado aqui. Se eu simplesmente, esse homem me der ouvido, Jesus está assim. Jesus fala, traz o ceguinho aqui. O que tu queres que eu te faça? Leu essa, né, Davi? Ele diz assim, eu quero ver. Então Jesus fala, então agora você vê. Por quê? Porque a tua fé te curou. Presta atenção. Me ajuda aqui, Espírito Santo. Ele usou aquilo que ele tinha. Ele não usou aquilo que ele perdeu. Peraí. Espírito Santo, me ajuda aqui. Ele tinha um trauma. Ele perdeu a visão. Naquela época era jogado na rua, era mendigo. Vivia de esmola. Vocês estão entendendo? Eu estou conseguindo entrar no teu coração? Ele usou aquilo que ele tinha. Porque se ele fosse usar aquilo que ele perdeu, ele ia fazer assim, ó. Só o sintoma. Eu sou cego! Daí ele dá um grito. Então ele usou o quê? Aquilo que ele tinha. Ele vence o sintoma. Deixa eu falar algo para você. É muito provável. E isso já aconteceu comigo, irmão. Meu irmão é minha testemunha. Pensa num cara problemático. É muito provável que a primeira negativa que eu receba, eu perca a minha força. E o meu trauma faz eu somente manifestar o sintoma. Vocês estão aqui? Está dando para pegar? Eu preciso compreender que não importa a ofensa que eu tive, não importa quem eu ofendi, irmão. Vamos parar de ser bobinho? Vamos parar de mimimi em nome de Jesus? Nós somos uma igreja forte, estabelecida no Senhor. Inclusive, o Jandir me ligou lá da Paraty, sertão da Bahia, em chamada de vídeo. As roupas já chegaram, 2 bags de roupa gigante que nós mandamos. Irmão, essa igrejinha, tá certo que faltou algumas pessoas. Fizeram um banner com o nome do Missão Gerar Sementes. E agora o pai dela guardou, não dá para eles atravessar o Rio São Francisco, está em cheia. Eles estão esperando o rio abaixar, que é só de barco. É nos quilombolas. É uma comunidade. Eles vivem naquelas casinhas de sapé, sabe? Dá um desespero, ficam dando a volta na casa do pai dela, que eles querem acesso à roupa, aos brinquedos, irmão. Não, eles não têm acesso. Já foi, já está lá. A roupa já está. Só que o pai dela falou, não posso, está na garagem, assim, na casinha dele, eu não posso. Preciso esperar chegar o Jandir, que são lá do Gerarzinho, lá de São Paulo. Porque eles têm que filmar. E muita gente, muitos de vocês ajudaram, colaboraram. Só para levar a roupa para lá foi uma grana. E agora, em julho, nós vamos para lá, tá, irmão? Se programa aí, nós temos que passar uma semana, 10 dias lá. Nós temos que ir lá levar uma palavra, nós temos que converter aquele povo. E nós vamos lá. Nós vamos levar a palavra. Nós vamos nos posicionar como igreja do Senhor, é só isso, irmão. Por quê? Levar uma palavra de ordem. E quando nós estivermos lá, nós vamos mandar pelo menos 100 cestas básicas. Posso contar com você? Aliás, desculpa, o Senhor pode contar com você? Aonde eu estava? Eu estava no Bartimeu. Amém? Então o Bartimeu, ele deixa de ser cego. Por quê? Por que tanta importância para isso? Porque Jesus poderia devolver a visão dele e ele continua cego. Não adianta eu ver, eu enxergar e andar no meu trauma. Amém? E tem uma outra passagem em Lucas 4, 25 e 26, essa daí eu não sei se eu te dei. Diz assim, na verdade vos digo, que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias. Aqui já é o profeta Elias. Quando o céu se fechou por 3 anos e meio, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão
a viúva de Sarepta. A palavra diz que havia uma escassez de fome. Vocês lembram? Elias estava numa caverna. E Elias, um cara que não foi ele, mas destruiu 450 profetas de Baal. O que ele foi fazer na caverna? Ele tinha Como é que pode o cara fazer o que fez, ir para a caverna e falar, eu estou sozinho, eu não tenho ninguém, a Jezabel vai me matar, Jesus pega ele e fala, sai daqui, eu te sustento aqui, e vai para a casa dessa viúva. Eu já preguei sobre isso aqui. Então ali Jesus estava curando os dois. Por quê? Porque quando ele chega na casa da viúva, o que ela fala? Vocês lembram? Eu tenho um pouquinho de pão com farinha, eu vou fazer para que eu e meu filho comamos, para depois da gente morrer, porque não temos mais o que comer. Ele fala, então faz para mim primeiro. Ou seja, para ela estava dizendo assim, bom, eu vou fazer, porque eu só vou morrer antes, só isso. Eu vou morrer de qualquer jeito. Só confirmava o que ia acontecer para aquela mulher. Só que ela era esposa de Obadias, lembra disso? Obadias tinha sido morto e foi um homem que, enquanto Baal e Jezabel matavam os profetas de Deus, eles guardaram 7.000 profetas e sustentaram a pão e água. Agora, a palavra fala que não chovia, quanto tempo? 3 anos e meio. E Elias depois, ele faz chover. Ele diz assim, já tem uma nuvem, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e começa a chover. Quanto tempo Cristo fez a obra dele aqui na terra? Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Aquela mulher se prendeu num trauma. Ela perdeu um marido que cuidava de profeta. Quando Elias chega, ela disse, eu só tenho isso. Você quer que eu dou para você? Isso aqui eu e meu filho vamos comer e morrer. Vamos comer e morrer. Ele vai, manda ela fazer para ele. Quando ele faz, aquilo multiplica. Depois de um tempo acontece o que com o filho dela? Quem ressuscita ele? O profeta Elias. O que o Senhor, o que eu entendo aqui? A mulher não sabia o que estava acontecendo. Ela estava atrás de um trauma, de um sintoma, que ela falava assim, eu vou te dar de comer. O meu marido, me ajuda aqui, deu de comer para os profetas, e ele já morreu, e eu estou sem comida. Olha o sintoma. Só que aquela mulher, ela não sabia, mas Deus estava olhando para ela. Quando eu e você, nós começamos a compreender aquilo que Deus está fazendo, multiplica através das suas mãos. Amém. Multiplica através de você. Agora, você sabe o que ela podia ter feito? Ela podia ter dado para ele e ter dito assim, pelo que eu vi do meu marido, e pelo Deus que eu conheço, eu vou dar para você, e não vai faltar alimento para mim e para o meu filho. Porque Deus é o Deus que eu sirvo, era o Deus do meu marido, e o meu marido honrou ele e cuidou a pão e água de 7.000 profetas. Imagina como estava o coração dela. Deus, a gente dá de comer, a gente dá de beber, agora falta para a gente. Que sintoma é esse? Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Ele está dizendo assim, ó, cuidado, que você está esquecendo de onde você veio. Presta atenção que você está esquecendo de onde eu tirei você. E se você ficar nesse sintoma, olhando para aquilo que está te faltando, e não para onde eu quero que você chegue. E a palavra fala que nunca mais faltou pão para aquela mulher. Vocês estão aqui? Eu já vou voltar em Eliseu, mas me dá mais um pouquinho. É que tem algumas coisas, nós lemos essa semana a Bíblia, acho que foi anteontem, sobre 10 leprosos, né, Luan? A palavra fala, olha aqui, que Jesus vinha caminhando e 10 leprosos de longe fizeram, Jesus,
tem misericórdia de nós e cura-nos. Jesus olha para eles e fala o quê? Vão se apresentar ao sacerdote, porque naquele tempo, quando você era curado de lepra, você tinha que apresentar ao sacerdote. Se apresentar. Vão se apresentar ao sacerdote. A palavra fala o quê? Me ajuda aqui. É por isso que eu não fico colocando direto, porque senão não acaba. Mas a palavra fala que enquanto eles caminhavam, enquanto eles andavam, eles eram curados. Me ajuda aqui. Enquanto eles caminhavam, o que Deus está falando? Mas espera um pouquinho, eram 10, 9 eram judeus e um samaritano, só o samaritano voltou. Só um voltou. Mas a palavra fala que enquanto eles caminhavam, eles eram curados. Aqueles 9 que conheciam a Torá, mas não conheciam Cristo, eles foram se apresentar para o sacerdote. Mas dentre um deles era samaritano. Ele olhou e falou: sacerdote? Cara, o sacerdote está aqui. Ele acabou de me curar. Amém. Mas então eu estou entendendo o que com isso? Me ajuda aqui a entender onde você quer chegar. Eu quero dizer o seguinte para você. Pode ser que nessa caminhada você vai ver aquele que reconhece Cristo mais, que chega mais rápido do que eu e que você. Mas na tua caminhada você vai ser curado. Na sua caminhada, é na caminhada que o Senhor vai curar traumas, que o Senhor vai curar mazelas, que o Senhor vai curar lutas e que vai vir o perdão do Senhor. Então agora eu não consegui, eu vou parar de caminhar. Está muito pesado? À medida que eles caminhavam, eles eram curados. O caminhar com Cristo, no caminhar com Cristo, há um reconhecimento do céu, irmão. Há ou não há, Tiago? Vai queimar o som. Ele fala: pai, você fala toda hora. Eu falei: vai queimar o som que você colocou no seu carro. É pro batidão, vai queimar. E queimou. E o terrível, ele foi lá e arrumou. Aí teve que vender o carro. Aí não tinha onde pôr o som. E eu falei: bom, André, vai entrar aquele aluguel, eu vou dar para ele, depois ele vai me devolvendo, eu vou dar um jeito de ajudar e tal. Deus não deixou. E o cara não pagou até agora. Estou mentindo? Era para ele. Deus disse assim: não põe tua mão. Deixa ele comigo. E aí, quando estava nas primícias aqui, ele brincou assim, ó. Gente, eu já pus o som à venda. A igreja fez... Mas ele, com o som, ele voltava para a vida velha. Será que não tem trauma aí? Não, mas espera um pouquinho, pai. Lá eu sou o cara, mano. Lá eu chego lá, bum, 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 bum. E aí aquela rapaziada, nossa, o açougueiro me ofereceu uma grana. E bum, bum, bum. Aí chega aqui na igreja, parece um santo. Aí Deus fez assim, ó. Eu falei: não, pai, não. Não, pai, não. Eu fiz uns cálculos aqui, pai. Deus falou assim: você quer manter o sintoma dele. Você está pondo a tua mão, ele não vai sair agora. Eu quero ir na raiz dele. Eu nunca vi um jovem ser tão tocado por Deus que ele é. Impressionante. Ele quer voltar para a vida velha. Toma um rapa. Ah, não, porque agora tal, ele quer voltar. Olha a mulher dele. Não parece crente. Até nas vestiduras. É verdade, irmão. Então não adianta quando Deus olhar para você e ele falar para você assim, ó, você quer apresentar o sintoma? Eu não vou atrás do seu sintoma. Eu vou na raiz do... Irmão, te prepara. Te prepara, porque não tem para onde fugir. Estou mentindo? Amém? Agora, vamos lá. Se teve um cara na Bíblia, para mim, que é o cara que tinha que ser o mais traumatizado da Bíblia, o mais revoltado, o mais rebelde, é José do Egito. É ou não é? Ó, José do Egito, eu não sei se vocês sabem, ele foi vendido pelos irmãos com 15 anos. Vocês sabiam disso? Ele tinha 15 anos de idade. Ele foi vendido como escravo. Chegando lá, ele foi ser mordomo do mordomo de Faraó. E chegando lá, ele foi injustiçado. E depois disso, ele foi preso.
Cara, o que é isso? Só que me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Porque a história de José mexe muito. Quando ele se torna governador, quando José se torna governador, quando ele vê os irmãos, o que ele diz? Vocês não estão lendo a Bíblia. O que José fala? Eu imagino que até ele vê os irmãos, quando ele estava passando por tudo aquilo, ele falava assim: miseráveis, Deus, queima eles, eu não fiz nada, mata eles. Deus, olha o trauma que eu estou, eu vim parar numa prisão, tentaram abusar de mim, eu fui honesto e me ferrei, eu estou te servindo e só estou me ferrando, tudo que eu estou fazendo, que a palavra manda fazer, e olha onde eu vim parar, Deus. A palavra fala que quando ele vê os irmãos, ele fala: sou eu, o José, seus filhos da mãe. Não, ele não fez isso. Sou eu, José. A palavra fala de quando eles ficaram todos desnorteados, que eles começaram a pedir perdão, o que ele faz? Ele foi: não foi por causa de vocês que eu vim parar aqui. Presta atenção. José diz assim: não foi por causa de vocês que eu vim parar aqui e que aconteceu tudo isso comigo. Deus me enviou para poder preservar o povo dele. Presta atenção. Como José entendeu o problema? Quando ele compreendeu que havia um propósito nisso. Me ajuda aqui. Às vezes você está falando assim: você quer dizer que tem coisas acontecendo comigo que é propósito de Deus, seu Beto do inferno? Me ajuda aqui, ó. Me ajuda aqui. Quando José, é isso, Espírito Santo, ó, me ajuda aqui. Quando José disse assim: eu vou matar eles. Olha, só na cadeia eu fiquei 2 anos e meio. Eu vou me vingar, eu tenho poder. Eu sou governador do Egito. Quando ele vê os irmãos, o Espírito de Deus se aposta dele, eu tenho certeza disso, irmão. E ele olha e diz assim: não foi vocês, não. José, eles ficaram assim: estamos ferrados, cara. José, ele disse assim: não, Deus fez tudo isso para que através da minha vida houvesse uma preservação do povo de Deus. Então o que eu entendo? Eu entendo que nessa hora José foi criado, foi curado na sua raiz, irmão. Então o que José podia ter feito? Eu vou te matar, eu vou acabar com você, eu vou matar vocês tudo. E tem um detalhe: eu não vou ter peso nenhum sobre mim, porque vocês me ferraram. Ali, José do Egito, ele é curado na raiz. Ó, familiar. Aleluia! Quem aqui? Quem aqui pode dizer que não carrega nada? Meu bisavô, para o meu avô, para o meu pai, para mim, para os meus filhos e para os meus netos. Quer dizer que eu não errei nada? Quer dizer que ninguém errou nada? Quer dizer que eles não vão errar nada? Não. Nós vamos caminhar, nós vamos errar sim. Mas se a gente se manter nesse lugar do sintoma, do dói, de você estar preso num lugar, aonde nesse lugar, Deus, você pode me acessar até aqui. Aqui não. Aqui não mexe, Deus, porque aqui a culpa é dele. E Deus está dizendo assim: mas meu filho, presta atenção. O meu problema não é o pecado. Aqueles pecaram. O meu problema é você. Por quê? Se foi ele, porque você está com sintoma. E se você está no sintoma, a raiz do problema está em você. E eu quero te curar nessa noite. Ele está dizendo assim: eu quero curar você na sua geração. Eu quero curar desde as 4 gerações até agora. Porque tem coisas aí dentro que nem médico pode tocar, homem não pode tocar, só Deus pode tocar.
Amém? Meu Deus do céu. Lembra quando ele estava preso? José, quem conhece a história de José em nome de Jesus? Alguns conhecem? Quando ele estava preso, só que ele se torna líder da cadeia. Ele põe ordem na cadeia, ele arruma tudo. Vem para a cadeia um copeiro e um padeiro, lembram disso? Nossa, essa aqui caiu do céu. Pega aqui, ó. Vem um copeiro e um padeiro. Porque um dos dois tinha tentado envenenar Faraó. Lembra? Só que Faraó ainda não sabia quem era, manda prender os dois. Aí Jesus era um homem que interpretava sonhos. José. Sabia que José significa Jesus? Depois vocês procuram na tradução. Então, o que acontece? Ai, meu Deus, continua. Dá mais, Senhor. Dá mais. Ele vira para o padeiro e fala assim, Deus me revelou de vocês dois. Padeiro, você já era. Você vai morrer. E copeiro, você está livre. Passam os dias, mandam chamar os dois. E eles falam, o copeiro vai morrer. E o padeiro vai ser liberto. Não. O copeiro, me ajuda aqui, o padeiro morre, o inimigo nunca deixava, irmão. Porque é revelação, né, Ricardo? E o copeiro é liberto. Antes do copeiro sair, ele vai falar assim, copeiro, não esquece de mim. Amém? Não esquece de mim. Sabe o que significa copeiro? Aquele que serve. Olha o que o Espírito está falando aqui, irmão. Eu te servi. Eu venço os meus traumas. Eu vou servir você. Mas você não esquece de mim quando você sair. Copeiro significa aquele que serve. Depois de 2 anos, aquele copeiro serviu a Deus. Não serviu a José. Para que se cumprisse o propósito de Deus e o povo fosse ajuntado, assim como foi profetizado em Abraão, para que Deus pudesse depois levantar Moisés, para que o povo pudesse sair do lugar de escravidão. Então eu estou entendendo que a coisa, irmão, é geracional. O meu filho pode falar para mim, pai, você errou nisso, você errou. Sim. E você vai fazer o quê? Eu não tenho como voltar. Às vezes o seu pai, às vezes o seu marido, às vezes a sua esposa, às vezes uma ex, vai fazer o quê, irmão? Então é hora que o Senhor está dizendo assim, sai desse lugar. Por quê? Porque o pecado que estava sobre o seu pai, não é problema, Deus já falou isso, Deus já fez a parte dele dando Cristo. O problema agora é você ficar nesse lugar, porque o teu pai já saiu. E você ficou. Então o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que Deus está dizendo assim, quando você entender isso, e você se livrar desse peso, e parar com essa cobrança, você está curado na sua raiz. E isso é algo hereditário, irmão. Aleluia! Eu e meu irmão temos lutas, né? Ele tem lutas com as filhas, tudo. Cara, e é isso. A raiz do problema. Hoje o Senhor, Ele vai curar, Ele vai tocar na raiz. Amém, eu preciso ser liberto, os meus filhos serão libertos, a minha filha, os meus netos. Agora presta atenção, a minha reação, ou a sua, ela vai denunciar se você continua preso ou não. Não, eu perdoei, sabe? Mas aquele lazarento, irmão, você não perdoou. Vou voltar para Eliseu para terminar. Amém? Fiquei com dor de cabeça, irmão. Quando a revelação vem da dor de cabeça. Porque eu fico louco aqui, porque eu quero falar o que ele está mandando falar. A palavra me ajuda aqui, nós lemos a palavra. Ela fala assim que Eliseu olha e faz uma pergunta. Mas o que eu posso fazer por você? Ele nem responde. O que você tem em casa? Ela fala, eu tenho uma botija de azeite. Então você vai fazer o seguinte, vai nos seus vizinhos e pede para todo mundo essas botijas. Ela obedece. Ela percebeu algo do profeta. Então ela virou, nessa hora ela diz, da ânsia. Nessa hora ela vira e diz assim, opa, tem coisa aí. Corre, filhos, corre buscar as vasilhas. Eles buscaram um monte de vasilhas. Agora, o que a palavra falou? Me lembra aí. Ela diz, e ele disse assim, mulher,
quando chegar as vasilhas, fecha a porta sobre ti, com teus filhos, porque não é sobre mim, porque não é sobre o teu marido, porque não é sobre falta de comida, porque é sobre você. Então fecha a porta sobre ti. E o que é isso? O que a Bíblia fala que é isso? E Carlão? O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala de Mateus 6,6. Vai no secreto. Sabe o que está faltando para mim e para você, irmão? Está faltando um secreto. Fechar a porta. Eu, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu assumo todas as minhas mazelas. Eu assumo todos os meus erros, Senhor. Eu quero que os traumas terminem em mim, mas se há algum trauma que está passando por mim, dá força, dá visão para aqueles que vêm depois de mim. Feche a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Agora, o mais, que falou mais comigo sobre isso, é que não foi Eliseu que encheu as botijas. Não foi o profeta que fez o milagre. Foi a mulher. Eu não estou entendendo. Sabe o que o Senhor está falando para mim e para você? Ele está falando assim, ó. Eu mando o profeta entregar algo da parte minha para você. Tá ok? Para que você para com esse chororô. Para que você se posicione para acabar com as tuas mazelas. Eu sou contigo, diz o Senhor. E agora você entendendo isso, se fechando no Senhor, tudo que você fizer vai multiplicar. Ela encheu. Você quer colocar de novo aí? Será que eu estou ficando louco? Ela encheu as vasilhas. Não foi Eliseu, só se eu estou ficando louco. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos. Chega-me mais. Ela falou, traz mais vasilha, filho. Olha o que Deus está fazendo através de mim. Cadê o chororô? Ela foi curada na raiz. O que o Senhor está falando para mim e para você? Chegou a hora de você se posicionar. Chegou a hora de você não ser mais essa pessoa imatura. Chegou a hora de você falar, Senhor, eu assumo. Eu me coloco agora, Pai. Eu não culpo mais o meu bisavô, o meu avô, o meu pai, o meu filho, ou seja, meu amigo, ou seja, quem for. Eu quero ser curado na minha raiz. Por quê? Paulo dizia assim, seja transformado pela renovação do vosso entendimento. O Ricardo falou sobre metanoia aqui. O que é isso? Transformado pela palavra. Glória a Deus. Vocês estão bravos comigo? Meu Deus do céu. Então, o que aconteceu com aquela mulher? O que ela traz de ensinamento para mim e para você? Que você pode se tornar melhor do que você já foi. É possível eu e você nos tornarmos melhor do que nós já fomos. Eles saíram de um lugar de miséria e viraram empresários. Eu quero ver os meus filhos empresários. Os meus netos empresários. E quem sabe eu ainda, vou fazer 62, tem um pouquinho de tempo ainda. Abençoar a obra do Senhor. Mas é preciso eu compreender que eu posso ser, irmão, você, amém? Você pode ser melhor do que você já foi. Em Isaías 1, do 18 e 19, diz assim, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiseres e me ouvires, comerei o melhor desta terra. Ele está dizendo assim, ó. Ele está dizendo assim, ó. Para você é fácil falar, né, pastor? O primeiro que eu prego é para mim, viu, irmão? O primeiro que ouve a palavra sou eu. É para mim. Ele está dizendo que parece que não dá. Mas não perca o foco. Assuma. Porque nesse caminho, a cura
Vocês se lembram quando Pedro vai andar sobre as águas, ele afunda? Vocês se lembram disso? Quando Pedro afunda, Jesus faz o quê? Pega ele e levanta ele pelas mãos. Então, quando Pedro volta com as mãos dadas com Cristo. Pedro ali estava sendo curado na sua raiz. Olha o que fala em Isaías 43, versículo 2. Diz assim: quando passares pelas águas. Dá para a gente ler junto, irmãos? Vamos ler junto? Porque é palavra, não é minha, é dele, é para você. Diz assim, vamos lá. Passares pelas águas contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará. Põe a mão no seu coração, irmão. Feche os teus olhos e repete comigo. Feche os teus olhos, porque se você deixa ser entre você e ele. Deus, em nome de Jesus, eu assumo as minhas responsabilidades. Porque sei que se eu cair, suas mãos serão o meu socorro. Jesus, eu quero andar de mãos dadas com você. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Só para encerrar, coloca para mim Isaías 41, 10. Diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra. A minha destra é o quê? A minha mão. A minha mão. Então, eu começo a compreender o que aconteceu com Pedro. Pedro afunda e quando ele volta de mão dada com Cristo. Ali ele estava sendo curado, mas ele foi curado ali? Ainda não. Por quê? Porque quando Jesus morre, ele volta a pescar. Aí Jesus aparece, eles reconhecem Jesus. João fala assim: ei, esse é o mestre, eu conheço o mestre. Eu conheço a sua voz, eu conheço esse jeito. Jesus se atira e vai diante, Pedro se atira e vai diante de Jesus. Jesus estava fazendo um peixinho e assando um pãozinho. O que Jesus pergunta para Pedro? Pedro, tu me amas? Aí da segunda vez: Pedro, tu me amas? Na terceira vez: Pedro, tu me amas? Aí quando Pedro fala: o Senhor sabe que eu te amo, ele fala: então apacenta as minhas ovelhas. O Senhor te cura nessa noite, para você entender o que é amar o Senhor. Amar o Senhor é amar o próximo, é aquele que Deus vai colocar diante de você para você fazer e transformar a vida daquela pessoa. Amém? Só que se você tiver com os seus traumas, eu declaro hoje, cadê o louvor? O que é isso aqui que colocaram aqui? O cego Bartimeu, olha aqui, ó, o cego Bartimeu saiu do trauma diante de Cristo. E dizendo: eu não sou mais um mendigo espiritual. A viúva de Sarepta, ela não sabia, mas Deus estava vendo, e para que houvesse uma cura total, Deus ainda ressuscita o filho dela. Os 10 leprosos, eles eram curados à medida que eles caminhavam. José do Egito, quando ele entendeu, ele foi curado desde a raiz. E a viúva com seus filhos, quando ela fecha a porta, é que ela multiplica. Então, eu aprendi hoje que eu estou me tornando melhor do que eu já fui. Amém? E, irmão, deixa eu falar um negócio para você. Vai começando baixinho. Não perde a oportunidade. Não perde a oportunidade. Por quê? Porque Deus, ele forma esses ambientes. E por que Deus formou esse ambiente de cura na sua raiz e na minha raiz? Porque é algo que ele está propondo para mim e para você. Porque ele vai mandar um rebanho para você. E para esse rebanho pode ser o teu pai, a tua mãe, o teu filho, o teu amigo, a tua irmã, o teu irmão. Para que você apacente. E para nós nos movermos, ele nos habilita para viver aquilo que é verdadeiro. Enquanto eu tiver nos sintomas, eu não sou verdadeiro. Porque aquilo que eu vou manifestar não é, eu não sou curado.
Eu não quero mais fazer cura e libertação nessa igreja. O Espírito do Senhor falou para mim, trazendo um monte de pastor, fazer cura e libertação para todos nós. E quando a gente vai ver, o irmão está fazendo a mesma coisa. Se a cura e libertação, se você não entender que o Senhor ele quer tocar na sua raiz, pode vir aqui o maior pastor, o maior padre, o maior papa, sei lá eu, que ele não é ninguém se você não entender o que está acontecendo aqui. Eu declaro, eu profetizo, fique de pé, que você hoje, você é sarado, você é purificado e você é curado, porque Jesus hoje tocou nas tuas raízes. Você está achando que você veio aqui e foi só isso? Você está achando que num domingo à noite você está aqui e foi só isso? Lembra? Vocês estavam aqui do dia 25 ao dia 31, né? Deixa eu falar para eles. Deus me deu algo. Em todo tempo, sempre eles tentaram impedir que se falasse a verdadeira data do nascimento de Cristo. O mundo jaz do maligno. Então a gente luta contra um sistema. Nós estamos aqui e nós estamos lutando contra um sistema, mas o Senhor nos cobre. Agora veja bem, eles passaram o nascimento de Cristo para o dia 25 de dezembro, Natal, Jesus não nasceu nessa data. Quero que você pegue isso, que você leva para o resto da sua vida. Só que Deus ele é perfeito, e Ele faz tudo da forma dEle, Ele usa e faz como Ele quer. Agora, Ele nasceu no dia 25, agora conta comigo, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. São 7 dias. Quando Pedro vai para Jesus e pergunta, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7. Jesus fala, não, 70 vezes 7. Isso significa a totalidade do amor, a totalidade do perdão. Significa aquilo que Jesus veio fazer na cruz do Calvário. Então, pera um pouquinho. Dia 25, o homem querendo quebrar a raiz de Deus, colocou essa data. Só que dia 25 a gente celebra o nascimento. Nesses 7 dias, antes da virada do ano, a gente entende a totalidade do amor de Deus para nós, para que depois entremos no ano novo. Entremos no novo de Deus. Entremos no novo e vivo caminho, que é isso que Deus está propondo. Amém? Então eu compreendo aqui, que o homem pode fazer muitos planos, e a palavra fala isso. Eu e você, a gente pode fazer muitos planos, mas a palavra final, ela vem da boca de Deus. Irmão, você é um abençoado. Você é um abençoado de Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, pelo derramar nessa noite sobre o nosso coração, sobre a nossa mente e sobre o nosso interior. Quem conhece esse louvor, presta atenção. Esse é aquele que é rápido ou é o lento? É o rápido. Seu rosto em ti Vamos lá, não deixa parar não. Nós cremos. Nós cremos que fomos curados. Só da sua palavra entrar como espada nos nossos ouvidos. Glória a Deus.
Era só para ser mais baixo. Pega agora. Olha as bênçãos do Senhor. Ó. Que as bênçãos se derramem até 1000 gerações. Tua família, teus filhos e os filhos. Somente tirando os calmos. Se derrame até 1000 gerações, que a família pega isso no seu espírito e os filhos dos teus filhos, a presença te acompanhe por detrás, vai estar junto com você, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tu entrar. Olha, ele está aqui vigiando. Sim, ele é contigo. Sim, sim. Pega no seu espírito. Você é curado. Você é curado no seu interior. Você é curado na sua alma. Sim!